iniciando a nossa aula de Direito Civil 3, contratos, né? Hoje é 31 de agosto de 2020, finalzinho de agosto, então, né? A partir de amanhã estamos iniciando setembro, né? Vamos com muita motivação também iniciar esta semana. O tema que nós vamos discutir um pouco hoje, colegas, está vinculado muito, eu diria assim, às raízes fundantes do direito contratual, tá? Eu diria que é muito importante nós entendermos esse ponto da nossa aula de hoje, que ele nos leva a uma profunda reflexão, né, no que tange ao comportamento dos sujeitos contratuais. Então, nós vamos entender um pouco hoje qual é a essência, né, que paira, né, que está em torno dessas relações contratuais. E nós vamos entender, inclusive dando sequência, né, o que nós vínhamos vindo desde a última aula, que foi a parte da principiologia dos contratos, mais um princípio, né, mas eu diria a vocês que é um princípio destaque, né, quando falamos em contratos, então, que é o princípio da boa-fé, conforme nós podemos ver em tela, né? O princípio da boa-fé, pessoal, na verdade, ele traz consigo uma série de quesitos, vamos dizer assim, que dizem respeito ao comportamento de um sujeito perante o outro, né? Ou seja, no que tange a sua manifestação de vontade, no que tange a seu cumprimento dos atos que até então ele se comprometeu com outro sujeito, né? Então a gente vai falar muito da questão ética, muito da questão da transparência do sujeito, né? Questão comportamental, já mencionamos, né? E sem sombra de dúvidas, né, a boa-fé, né? Que a boa-fé ela traz todas essas características que listamos junto com ela. Digamos que ela é um grande apanhado, né, de todas essas questões de bom comportamento, né? Mas afinal de contas, o que é um bom comportamento, né, no campo dos contratos? E a gente pode ver aqui em tela, né? Vou abaixar já um pouquinho, que nós estamos falando aqui de um dever, né? Importante dizer que quando falamos em contratos, eu acho que isso nós discutimos também lá na nossa disciplina do semestre passado em obrigações, né? Na ocasião em que falávamos da palavra, do termo, né? Dever. O dever ele vem muito, é um termo que nos traz uma conexão muito forte com o direito civil, né? Seja qual o estágio que ele for, se é o 2, se é o 3, se é o 4, enfim. E essa conexão, na verdade, ela permite, né, que as partes se entrelacem em termos de comprometimento uma perante a outra. Eu diria que essa questão do dever, ela toca muito mais profunda também na parte das obrigações e, sem sombra de dúvida, dos contratos, né? Afinal de contas, os contratos eles são regidos por deveres, né? A gente fala que o contrato ele vai trazer sempre na sua essência um sacrifício de ambas as partes, né? Mas, ao mesmo tempo, elas vão oferir benefícios também, seja no recebimento de um bem, seja no recebimento de um valor. Quer dizer o quê? Que a troca, né, que é feita entre os sujeitos sempre vai trazer sacrifícios como efeitos, né, e também benefícios que serão auferidos, né? Por isso eu costumo dizer que o contrato, na verdade, ele nos traz direitos, deveres, né, consigo e também garantias a ambos os sujeitos, né? Porque, afinal de contas, o objeto do contrato em si é respaldar juridicamente, é dar sustentação às relações de consumo, sejam relações negociais, né, o negócio jurídico, a validade, né, do negócio jurídico entre os sujeitos contratantes, né? Inclusive até falamos em oportunidades anteriores, né, lembrando também que esses sujeitos contratantes eles têm que ser de fato, né, sujeitos determinados, né? Isso vem lá do conceito de obrigações que nós estudamos no semestre passado, que na ocasião nós definimos, né, que sujeito determinado é sempre aquele sujeito pelo qual já sabemos quem é, né, já nominado, né, na obrigação. E nesse caso, no contrato, não é diferente, tá? Então, nós vemos aqui em tela, gente, algumas características. Eu falo de probidade entre as partes, transparência de um sujeito perante o outro, né? E a lisura, né? Que são digamos que, características, né? Digamos que, essenciais, né? Que vão fundamentar o princípio da boa-fé, né? É importante destacar que aqui a gente fala muito mais da boa-fé objetiva, que, na verdade, é o enfoque deste princípio, do que propriamente da boa-fé subjetiva. Apenas distinguindo, né? A boa-fé subjetiva vem do nosso interior, da nossa subjetividade, né? Ela está ligada muito à consciência do cidadão, né? Do ente contratual, vamos dizer assim. Já o que nós discutimos aqui é o da boa-fé objetiva, que a objetividade do indivíduo ela está ligada à parte externa do direito, então à externalidade do direito. É quando estamos falando dos atos que são produzidos pelo cidadão. Então, se eu me comprometi, digamos, a entregar um bem a alguém, como objeto deste contrato, então, a parte objetiva dessa situação é o fato físico, né, material, de eu ir lá e entregar o bem nas mãos daquele outro sujeito contratual. Então, isso concretiza-se a boa-fé objetiva. Então, objetividade são atos praticados, né, de acordo com o que foi acordado.
Então, nós podemos dizer também, gente, como eu coloco aqui bem em negrito, né, padrões éticos de comportamento, né, que nós estamos dizendo que o princípio da boa-fé estabelece diretrizes de comportamentais entre os sujeitos, né? Dá para se dizer, então, que a eticidade, né, ela está em torno deles. Então, ser ético, nesse caso, pautado pelo princípio da boa-fé, nada mais é do que você cumprir o que, de fato, você se comprometeu com o outro sujeito. É você ser transparente, é você, de fato, anunciar inicialmente uma conduta e, ao mesmo tempo, quando você faz isso, você gera uma expectativa de direito para a outra parte. E aí que o direito contratual entra em cena, que ele quer proteger aquela expectativa de direito que foi gerada ao sujeito que vai receber o benefício do contrato, mas também ele quer resguardar que o sujeito que assim se comprometeu, que ele cumpra fielmente, né, fidedignamente, o que ele se propôs. Então, essa é a essência do princípio da boa-fé. Por isso, colegas, que durante o nosso semestre nós vamos falar muito em princípio da autonomia da vontade, que nós discutimos isso nas aulas anteriores. Vamos falar muito, sem sombra de dúvidas, do princípio da boa-fé, porque muitas vezes nós vamos acabar por analisar a conduta desses cidadãos, né, como que eles vão se comportar no contrato, no que tange a visão, né, do princípio da boa-fé. Tá? E aí eu coloco aqui a boa-fé, gente, ela vai estar presente, né, desde praticamente todas as etapas e ainda pós-contratual falando, né? Então eu coloco em todas as fases do contrato, nós vamos observar a presença, então, da boa-fé objetiva. Eu coloco, seja na fase pré-contratual, que é uma fase anterior ainda à celebração do contrato, ou seja, então ela é anterior à assinatura do contrato, de fato, presencialmente entre as partes, né? Então quer dizer o quê? Que a fase pré-contratual é o momento em que abrange todas as questões iniciais, tratativas iniciais, comprometimentos iniciais, acertos no que tange a valor desse bem, formas de pagamento, formas de entrega, sejam quais forem as necessidades que as partes tiverem de acordar entre elas, vai ser feito nesse momento da chamada fase pré-contratual. Já a fase contratual, que nós avançamos, eu já trago ela aqui no termo como fase de conclusão do contrato, a gente pode dizer que já é a fase da vigência, né, que se dá após a celebração desse contrato. Então, é nesse momento que nós temos o contrato posto a termo, né? Então, aqueles comprometimentos iniciais que foram feitos durante a fase pré-contratual, eles são efetivamente, então, colocados no papel, vamos usar essa palavra mais simples, né? E aí ele passa a ser lei entre as partes. A gente até falou na aula passada, né, que é uma frase do Hans Kelsen, né, que ele fala que o contrato é lei entre as partes. E, de fato, ele estabelece uma relação jurídica intrínseca, né, ligada fortemente entre os sujeitos, ao ponto de que eles deverão, sim, cumprir o que eles foram acordados, que um partilhou com o outro em termos de obrigações. E também, gente, aqui a gente observa em tela, eu falo também da fase pós-contratual. Fase pós-contratual, mesmo tendo encerrado o período de vigência do contrato, existem contratos que trazem consigo a previsibilidade de garantia de determinado bem. Então, seja se você compra um bem novo em uma loja, um produto, um eletrodoméstico, um veículo automotor, então quer dizer o quê? Que você está amparado por garantia desses bens. Então significa dizer que se porventura esse bem que eu acordei, que eu comprei, seja de um particular, que pode ser também, se ele me deu garantia, que está expresso no contrato, então ele vai ter que se comprometer nesse período pós-contratual dentro desse lapso temporal que foi destinado à garantia. Então quer dizer que a boa-fé, gente, objetiva, ela está ainda também na fase pós-contratual. Então, ela tem um tempo de durabilidade enquanto o vínculo entre as partes estiver vivo. Então, ela vai estar sempre presente. Então, do início, meio e fim da relação contratual ou obrigacional entre eles, assim podemos dizer, tá? E aí, a gente também não fica só voltado à doutrina, tá? O que a gente falou muito até agora foram com base nas doutrinas que nós estudamos do direito civil, especificamente, claro, das que se remetem ao contrato, mas eu diria que também que o nosso próprio Código Civil, ele se ocupou, eu diria que até o legislador, né, quando elaborou o nosso código na parte dos contratos, ele se preocupou também em trazer a questão dos princípios. Ou seja, não mais deixá-lo presente apenas na questão da doutrina, mas também por que não trazermos para os preceitos legais, né? Então, por que não trazermos para a lei seca, como costumamos chamar? Então, o nosso Código Civil de 2002, gente, ele nos prestigiou também com uma previsibilidade legal em alguns dispositivos. E eu trago alguns aqui para citar, a mencionar a vocês. O primeiro deles que eu trago em tela é o 422, a gente pode ver, né? O 422, eu só não transcrevi ele, é mais abaixo, vão estar transcritos na sequência. Eu só coloco o que ele vai dizer, né, na verdade, a essência dele. Ele vai falar que, então, os contratantes, durante o ato contratual, deverão preservar a probidade e boa-fé.
Aqui já estamos falando da integridade do sujeito, da índole do sujeito, né? Quer dizer o quê? Que durante o ato contratual, no momento em que ele está firmando o acordo, isso, quando a gente fala em ato contratual, a gente já pode inserir fase pré-contratual e fase contratual, né? Então quer dizer o quê? Que ele está, na verdade, já ele se compromete. Então, em suma, o que esse dispositivo de lei vai dizer? Que ninguém é obrigado a se comprometer com ninguém, mas no momento em que eu me comprometer com determinada pessoa, com determinada obrigação, eu estarei obrigatoriamente, necessariamente, né, eu também acrescentaria juridicamente obrigado, né, a responder nesta modalidade. Então, não posso me comprometer com coisas que eu não vou cumprir. Porque se assim eu não fizer, existem preceitos legais, existem cláusulas contratuais que prevêem sanções também no que tange a comportamentos inadequados no contrato. Então, pode ser uma multa, pode ser uma apreensão, pode ser até mesmo uma desistência da outra parte em face do descumprimento da outra. Então, existem várias possibilidades, né, que podem ser, eu diria, elencadas, né, ao longo desses objetos de contrato. O artigo 113, colegas, também vai nos falar a respeito disso. Só que ele vai nos trazer um viés diferente. Ele vai dizer aqui que vai falar sobre a interpretação dos negócios jurídicos, então a partir do princípio então da boa-fé. Ele quer dizer que os negócios jurídicos, gente, eles também podem ser passíveis de interpretação. Essa interpretação, muitas vezes, se não surtir o seu devido efeito entre as partes, ou seja, entre os sujeitos contratantes, ela também pode ser levada ao Poder Judiciário para ser apreciada mediante um processo judicial, no momento em que uma das partes se manifeste descontente com o objeto do contrato ou se manifeste descontente com o descumprimento da prestação por parte do outro sujeito contratual. Então, isso faz necessário, muitas vezes, que isso leve a uma fase revisionista, até como nós mencionamos, né? Alguém falou? A gente perguntou, desculpe, eu não sei se... Não? Tudo bem? Ok. Bom, falávamos então dessa questão da interpretação. Então, o 113 ele nos prestigia dessa forma também, tá? Além dele, nós temos o 187, colegas, que vai nos dizer, falar, na verdade, a respeito então do ato ilícito no caso de se exceder os limites impostos. Ele vai trazer, seja de fim econômico, fim social, ou da própria boa-fé, né? Ou ainda também dos costumes. Quando falamos dos limites impostos, gente, ele quer dizer que, na verdade, que mesmo se a pessoa ela esteja respaldada por um direito nesse contrato, não significa que ela possa abusar dele. Dizer, eu tenho direito. Tudo bem, você tem o direito, mas o seu direito ele começa e termina até onde inicia da outra pessoa. Isso é um ditado que já ouvimos muito tempo, né? Então, de fato, no direito também segue essa diretriz, especificamente quando falamos aqui na parte dos contratos. E é essa interpretação que o 187 vai nos trazer, e ele vai dizer, então, que se esse direito que eu tenho em mãos não significa que eu possa abusar, por exemplo, aqui, economicamente da outra pessoa, ou seja, obter vantagens ilegais, ilícitas, em termos econômicos do outro sujeito contratual. Ou seja, usar meios que eu consiga obter vantagens, né? Também no âmbito social, aqui a gente já remete o nosso pensamento também à questão da função social a que esse contrato se destina. Se ele só traz benefícios para os dois sujeitos, por exemplo, ou se esses benefícios que ele traz aos sujeitos, por exemplo, podem transpor ainda benefícios à sociedade, ou quem sabe malefícios. Então a gente sabe que existe uma forma limitadora, né? A norma ela vai limitar também esses efeitos que o contrato produz, né? Outro ponto, a gente é a boa-fé, que já estamos falando, mas eu acrescentaria aqui também a questão dos costumes. Quando a gente fala em costumes, é os costumes sociais, né? Muitas vezes é o comportamento que a sociedade tem, a sociedade local, né? Ela tem com relação a determinados atos contratuais, né? Então a gente observa que isso também pratica-se muito de acordo com os costumes locais do negócio jurídico. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer assim, que aqui em Cuiabá nós temos um procedimento no determinado negócio, temos um costume. Agora você vai a Sinop, talvez eles tenham um costume diferente para o mesmo negócio. Então isso vai dizer muito da tradição local, que ela também tece influências. A gente pode ser um pouco mais audacioso, gente, e dizer que o contrato também ele é influenciado por preceitos culturais. Eu diria que sim, que a questão cultural também pode influenciar muito, né, na formação, no cumprimento, né, de uma modalidade contratual. Tá? Então, o 187 ele nos estabelece umas certas limitações. Por mais que eu tenha um direito em mãos, eu também tenho limitações. Então, aqui eu coloco alguns exemplos, né? A gente já comentei eles na nossa videoaula. Eu queria falar, na verdade, aqui
que eu destaco esse asteriscozinho que eu falo da boa-fé objetiva, né? Então, quando a gente fala em boa-fé objetiva, mais recapitulando o que falamos no início da nossa aula, estamos falando a atos práticos, a atuação dos sujeitos contratuais. Então, estamos falando aqui a questão comportamental, né? Eu falo comportamento, né? Que, na verdade, eu coloco também que o conhecer ou não conhecer o vício, né? O erro, o dano, né? Em relação a uma coisa. Sabe-se do vício, mas para obter vantagem, omite a informação. É a situação que acontece, às vezes, muito recorrente quando a pessoa já inicia um contrato com a má-fé, né? A gente sabe que a má-fé ela vai fazer com que as partes produzam efeitos negativos no contrato, produzam até mesmo uma possibilidade de rescisão antecipada entre os sujeitos, né? Ou penalidades, ou, sem sombra de dúvidas, via judicial, né? Pode acontecer também. Então, é a situação que eu tenho um bem, um produto, que eu saiba que ele tem um determinado defeito, e mesmo assim eu vou omitir essa situação para que eu consiga obter o valor de mercado do produto. Porque se de fato, por exemplo, eu fosse expor essa avaria que o produto apresenta, certamente eu teria que abater no preço, e eu não quero. Então, ou seja, aqui eu já estou querendo obter uma vantagem econômica ilícita sobre a outra pessoa. É o que o 187 disse, né? Então ele diz que isso não pode. Por mais que eu tenha um direito em mãos, que é a posse, a propriedade de um bem, não significa que eu possa omitir as informações relacionadas à sua característica ao ponto de não repassar uma possibilidade de desvalorização desse valor do bem, né? Então, são situações que podem acontecer nesse contexto, gente, tá? No 5.1 aqui, colegas, eu trago a vocês também, eu chamo de tripé, né, do princípio da boa-fé. Fala-se em funções tríplices, né, da boa-fé. Ele vai trazer, na verdade, 3 pilares que vão falar a respeito à sua estrutura. Então, o princípio da boa-fé, ele também tem uma estrutura, que, na verdade, ela pode se desdobrar em estrutura interpretativa, então é o 113 que nós falamos ali acima, né, então, que ele possibilita, então, que os atos e negócios jurídicos eles sejam passíveis de interpretação. Isso quer dizer que não necessariamente o que está escrito fielmente não possa ter uma interpretação para mim de uma forma e para outro sujeito contratual de outra forma. Ou ainda, se esse contrato ele for levado ao judiciário, não significa também que ele não possa ter uma interpretação pelo magistrado diferente. Então isso, gente, o 113 ele nos dá essa possibilidade e ele não causa uma certa limitação no que tange a questão interpretativa do contrato. Claro que tem que ter coerência, tem que ser discernimento jurídico, não pode ser um pensamento também fora do contexto, né? Então isso não é aplicável, né? Não é admissível, né? A letra B nós trazemos uma função mais controladora do princípio da boa-fé. E é justamente o 187 que nós falamos ali acima, né? Que ele estabelece então diretrizes de limites, né, para que as pessoas na verdade entendam, né, que também, independentemente do direito que eu tiver ao meu lado, não significa que eu possa sobrepor ele em relação a outra pessoa. Muito pelo contrário, eu tenho um direito, bom, é uma garantia que eu tenho, mas eu também tenho que entender que na posição contratual que eu venha me encontrar, eu tenho que respeitar, na verdade, então, o direito da outra pessoa também. Isso diz respeito muito aos, como eu coloco aqui, os direitos subjetivos dos indivíduos, a sua subjetividade, tá? Então ele promove o que, gente, na verdade, a repressão de atos abusivos de uma parte ou outra perante a outra, tá? A letra C, nós temos a função integrativa. Essa vem muito voltada, gente, à chamada integração dos contratos, inclusive é um tema que a gente vai debater isso lá mais à frente em nossa disciplina, quando chegarmos nessa parte. Ele fala muito da função que a norma tem de integrar seu contrato e também do contrato integrar-se à norma. Então veja-se que é uma mútua integração entre eles. E essa integração, gente, ela vai proporcionar, como eu coloco aqui, a explicitação dos chamados direitos e deveres. Aí eu coloco direitos e deveres numa amplitude muito grande. Satelitários, que vem de global, de amplo. Anexos, que podem ser deveres que vêm, direitos e deveres que vêm anexos a determinada obrigação. Questões laterais que se relacionam com direitos próximos. Questões acessórias, então, que podem ser, inclusive, inclusas, né, na questão do vínculo contratual entre sujeitos. Quer dizer o quê, gente? Que a função integrativa, ela busca integrar tanto direitos quanto deveres das diversas espécies que nós possamos imaginar. Claro que aqui no nosso caso, falando a nível do nosso ordenamento jurídico brasileiro, quer dizer que a função integrativa do contrato, ela se dá, claro, dentro do âmbito, né, do grande véu do direito brasileiro. Então, a lei aplicável nesse caso no Brasil, quando fazemos um contrato, seja qual for a sua especificidade e modalidade, vai ser aplicada, claro, dentro dos conformes da lei do Brasil, né? Então, nesse caso, nós vamos usar muito o Código Civil brasileiro, tá? E aqui mais abaixo, gente, nós já iniciamos um segundo leque, eu diria assim, da nossa aula de hoje, que nós vamos estudar ao longo dessa aula de hoje, o início primeiro delas e na sequência os outros, que é as chamadas figuras parcelares. Veja-se que eu coloco até o item 5.2, tá, gente? Porque ele está dentro, olha que é o 5, né, do princípio da
boa-fé. Tá? Então, na verdade, o princípio da boa-fé, a gente vê que ele é muito amplo. Então, se a gente for desenvolver um estudo deles, qualquer doutrina que vocês forem buscar, vocês vão encontrar que é um estudo de bastante fôlego, né? Um estudo bastante denso, extenso, que é necessário nós esmiuçar, na verdade, esse princípio da boa-fé. É como falamos, nós vamos trabalhar com ele praticamente o semestre todo. Então, em qualquer situação, a gente vai imaginar que ele está por trás, porque ele refere-se à conduta dos sujeitos. Tá? E a primeira figura parcelar, gente, que nós vamos estudar aqui agora, é a letra A, né, que é a venire contra facto próprio. Ou seja, também conhecida, né, na teoria dos atos próprios. Quer dizer o quê? Atos próprios do próprio indivíduo. Né? Então, essa palavra venire contra facto próprio, gente, é uma palavra de origem latim, vem de origem do direito romano. Lembra que a gente falou no início do nosso semestre, né, que muita herança que o direito civil trouxe para se fundar aqui no nosso país, por exemplo, nosso sistema e ordenamento jurídico, vem da base romana. E essas palavras, terminologias também nasceram naquela altura. Tá? E o venire contra factum próprio, colegas, eu coloco aqui, também então conhecida, portanto, teoria dos atos próprios. Então, independente do nome que vocês usarem, está correto. Tá? Vai ver, isso depende também da aplicação de que uma doutrina usa uma forma, outra usa outra. Tá? E o que eu quero dizer, gente? O que ele faz, na verdade? Ele é um instrumento do princípio da boa-fé, mas o que ele proporciona? Ele é uma vedação, observem aqui, decorrente do princípio da confiança. Então, ele nasce a partir da herança da confiança, da confiabilidade de um sujeito perante o outro. Tá? Trata-se de um tipo de ato abusivo de direito, ou seja, ele vai vedar suposto ato abusivo que possa nascer a partir de um contrato. Outro ponto, gente, ele assegura a manutenção da situação de confiança. O que ele quer dizer com isso? Que se um sujeito se comprometeu com outro a fazer determinado ato no contrato, ele vai ter que fazer, porque esse ato que ele vai fazer gerou, como eu disse antes, uma expectativa de direito à outra parte e, consequentemente, o que acontece? O princípio, daí a gente vai buscar a teoria vai aplicar mesmo, né, a teoria dos atos próprios nessa situação, ela vai assegurar a garantia, né, vai dar uma garantia à parte que tem a expectativa de que aquele sujeito que se comprometeu vai cumprir com aquilo. Porque se assim ele não fizer, existem meios legais que a gente faça de forma compelida, de forma forçosa, para que ele vá cumprir então. Né? Então, o que ele vai dizer aqui, gente? Que não se admite a adoção de condutas contraditórias, ou seja, se eu me comprometi a isso, não é mais admissível, né, que eu assim não o faça. É aquela situação que falamos desde o início. Eu não sou obrigado a assumir obrigação nenhuma, mas no momento em que eu assumir determinada obrigação, eu, por bem ou por mal, eu vou ter que cumpri-la. E, de fato, isso é aplicável, né, no contexto jurídico do direito civil dos contratos. Tá? E aí eu coloco, gente, então, o venire contra factum próprio significa, então, a proibição de ir contra fatos próprios já praticados. Muitas vezes isso aqui também se remete a atos que já foram feitos. Eu não posso voltar atrás. Não existe eu desfazer um ato e que eu gerei uma expectativa a uma pessoa e que gerei a pretensão da recebimento de um direito por parte daquele sujeito e eu acabar fazendo isso e dizer, eu me arrependo agora. Não. A gente vai estudar mais lá na frente, gente, a chamada cláusula de arrependimento. E na cláusula de arrependimento a gente vai ver que ela tem uma limitação também. Ela pode acontecer desde que seja no momento oportuno do contrato, em as situações que ela não possa mais se manifestar. Isso também vai ter que estar previsto, por exemplo, numa cláusula expressa. A gente vai ver isso também. Aqui eu deixo para vocês fazerem uma profunda leitura, gente, tá? Mas eu acrescentei para trazer mais riqueza ao nosso conteúdo, mas eu queria destacar o que eu grifei aqui para vocês, que as doutrinas, na verdade, que eu reuni várias doutrinas, especialmente aquelas que eu indiquei a vocês, recomendei, eu consegui filtrar delas 4 requisitos, tá, gente, que vão, na verdade, respaldar, então, a venire contra factum próprio. E, na verdade, um deles é a questão do comportamento. Então, a gente sabe que os atos que são praticados demandam de um comportamento dos sujeitos, então, atos práticos, portanto. Segundo ponto, a geração de uma expectativa, é o que nós falamos, isso a gente remete-se à parte que vai receber o direito, né, o que foi prometido por outro a ela. Então, por exemplo, a compra de um veículo. Eu tenho expectativa que eu vou receber esse veículo, eu vou pagar o preço combinado, eu vou cumprir a minha parte, mas eu sim espero que gerou-se uma expectativa que eu vá recebê-lo. Né? Outro ponto, o investimento na expectativa gerada ou causada. O valor que eu pago pelo bem. Então, eu gerou um investimento, eu tirei esse valor que eu guardei muitos anos para comprar aquele veículo, por exemplo, e gerou uma expectativa. Eu vou me desfazer desse valor em troca de um bem que é do meu interesse, que é o meu sonho, por exemplo. Outra questão, o comportamento contraditório ao inicial, que gere um dano, ou no mínimo um potencial de dano a partir da contradição. Quer dizer que se qualquer comportamento que seja contrário ao que se foi acordado no início e venha porventura
gerar um dano, né, ou diria, ou no mínimo uma pequena situação de constrangimento entre a parte, já gera até mesmo um direito de reparação no direito civil. Aí a gente pode trazer, dependendo, claro, da situação fática, o próprio dano moral. Então, essas situações, gente, elas vão influenciar, né, que você não pode causar um dano lesivo a outra parte e ficar por assim mesmo. Então, o direito ele também traz mecanismos separatórios. Claro que isso tudo demanda de prova, comprovação, né, para que você de fato faça valer esse direito perante, por exemplo, o Poder Judiciário. Outro ponto, gente, características e aplicabilidades, né, dessa função, né, do contrato. Então, veja que ninguém pode agir contra dados próprios, já mencionamos, e utilizado para interpretar contratos e vínculos obrigacionais entre as partes. Então, ele também tem aquelas características que vimos no início da aula, de cunho interpretativo, tá? Divide-se em, gente, aqui eu trago uma divisão, isso aqui na verdade é uma interpretação de doutrinas também, tá? Mas eu acho importante vocês conhecerem, eu trouxe ela em 2 desmembramentos. Na verdade, o primeiro fala na proibição do comportamento contraditório, que nós já mencionamos. Então, exemplo, alguém que age de uma forma no determinado momento do contrato e de outra forma em outra etapa do contrato. Isso é a pessoa que não tem palavra, né? A gente vai ver que, na verdade, aqui a gente está vendo a falta de boa-fé, então, ou seja, o nascimento da má-fé, eu diria, em termos da atuação desse sujeito. E aí, né, a teoria dos atos próprios, ela vai vetar isso. Ela vai dizer, olha, se você fizer, você vai ter sanções. Então, você vai ser compelido a não fazer isso, né? Já fica muito bem alertado. O direito já vai alertá-lo, tá? A letra B, gente, eu coloco. A parte não pode se beneficiar da própria torpeza. Aqui, questões indelicadas, né? Eu boto a indecência, né? Coisas torpes, né? Estúpidas, vamos usar essa palavra, né? O que eu quero dizer, gente, aqui? Que o descumprimento de uma obrigação não pode resultar em vantagem para quem descumpriu. Veja, se eu vou descumprir a minha obrigação, eu vou ter uma vantagem. Um exemplo, eu recebi a entrega do bem, agora eu deixo de pagar as parcelas. Já tive a vantagem, estou com o bem aqui, ele que cobre, ele que corra atrás da cobrança, como ela assim entender. Ou seja, aqui eu já estou usando a torpeza, a indecência. É o nível mais baixo que o ser humano pode ter, digamos, num contrato, né, gente? Ou seja, você recebe o bem entregue e a partir dali cessa o pagamento. E começa a fugir, procrastinar, criar meios que você de fato... Mas isso eu digo por má fé mesmo. Você poderia pagar, mas você não quer. Aí a pessoa está totalmente eivada de erros, de vícios, né? Eu coloco aqui um exemplo da entrega de boleto, né? Muitas vezes a gente acaba recebendo, não só por questões do correio, mas eu digo por questões também de má fé de uma empresa. Às vezes a gente vê a data da postagem que está no carimbo de determinada fatura e às vezes é postado um dia antes do vencimento. Como é que vai chegar na nossa casa em um dia? Não chega nunca, né? A gente sabe que precisa pelo menos, no mínimo, às vezes uns 5 ou uma semana, né? Para que esse boleto chegue às nossas mãos, né? Claro que hoje a gente tem meios digitais para buscar, tem uma facilidade, mas eu falo isso que ainda existem, né, empresas, pessoas que adotam um sistema de cobrança via papel e quando a gente recebe esse papel, às vezes vem atrasado. E aí, como é que fica a questão do juro? Eu vou ser obrigado a pagar o juro por uma má fé ou por uma desorganização de determinada empresa? Então, aí também gera uma necessidade de que seja adequado. Então, quando eu fiz um contrato com a empresa, eu me comprometi em pagar em tal dia. Contrapartida, ela também tem o dever de me mandar o boleto com a devida antecedência, tá? E aqui, gente, então, todo esse instituto que nós vimos aqui da teoria dos atos próprios, então, ela é guiada, né, norteada, né, pelo princípio, então, da boa-fé, que é o de fato que nós estudamos em nossa aula de hoje, tá? Vou só acessar a gravação, já vou abrir para nós debatermos, só um momentinho.